Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Como é bom, Senhor, estar, Pai, no lugar mais alto que é nos seus pés, Pai. Como é bom, Senhor. Obrigada, Deus, por nos fortalecer, Pai, por estar conosco em todos os momentos, Deus. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, não só na minha vida, Pai, mas na vida de todo o seu povo, aqueles que se humilham, se arrependem, está nos seus pés, Pai. Obrigada, Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. És tudo o que eu preciso, Deus. És tudo o que eu preciso, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. És tudo o que eu preciso. És tudo o que eu preciso, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Graça e paz a todos. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Jeremias 17, do 7 ao 10. Enquanto os irmãos estão abrindo, gostaria de fazer a abertura desse culto, fazendo uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado pelas pessoas que estão vendo, Senhor Deus, esse vídeo, que estão vendo, Senhor Deus, participando deste culto. Nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, dando com providência em nossas vidas nessa noite, tirando todo o impedimento para que possamos prestar atenção, Senhor Deus, nas palavras que aqui vão ser ditas, Senhor Deus. Logo mais a pregação, Senhor Deus, que vai ser colocada, Senhor Deus, que possa tocar o coração das pessoas. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos abençoando, nos abrindo, Senhor Deus, a mente e o coração para todo o entendimento da Tua Palavra. Amém. Jeremias 17:7 diz assim, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos.
Enganoso, no versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, perdão. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Nesse tempo de pandemia, né, nós estamos perdendo as pessoas próximas, queridas, estamos perdendo, sabe, até a confiança em muitas coisas. Estamos tentando entender o que realmente tem acontecido. Nosso posicionamento como pessoas, como cidadãos e como crentes. E como confiantes no Senhor, resumindo isso. Será que realmente estamos entendendo o sentido e o motivo de tudo que tem acontecido? Nós temos assistido os meios de comunicação vincular, falar em tantas coisas, mas nós temos acreditado em quê? Você tem confiado realmente em Deus? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Nesse tempo de sequidão, nesse tempo de desesperança que o mundo tem pregado, que muitos têm acreditado nisso, muitos que não confiam em Deus, nós temos frutificado? Você tem frutificado? Você tem dado frutos? E eu quero deixar uma lição desse versículo. Que com Jesus nunca faltam recursos para crescer, florescer e frutificar. E eu convido você a reescrever esse versículo de Jeremias 17, do 7 ao 10. Bendito sou, porque confio no Senhor. Minha esperança está nele. Eu serei como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Não receio quando vem o calor. Minhas folhas são sempre verdes. Sua folha vai ser sempre verde. No ano de sequidão, no ano de pandemia, no ano de desespero, não me perturbe, nem deixo de dar frutos. Versículo 9. Enganoso é o meu coração, mais do que todas as coisas, e não é corrupto. Quem me conhece? O Senhor te conhece. Versículo 10. O Senhor esquadrinha o meu coração e prova a minha mente. Isso para dar a mim, segundo os meus caminhos, e segundo o fruto das minhas ações. Existe uma regrinha, que eu vou terminar essa abertura com uma regrinha, que é uma regrinha 10 por 90. Essa regrinha 10 por 90 diz assim, 10% é o que realmente aconteceu comigo, e 90% é o que eu vou fazer com o que aconteceu. Deus abençoe vocês, que a palavra do Senhor nessa noite fale com cada um de vocês no íntimo. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor essa noite. Vamos adorar o nome do Senhor nesse momento. Que você fique na liberdade do Espírito Santo agora. Que o Espírito Santo esteja aí na sua casa para ministrar no seu coração os louvores e adorarmos a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declare, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e declare que Ele venceu tudo. Ele venceu todas as coisas. Ele está aí vencendo o seu desânimo, está vencendo por você toda a sua tristeza e derramando alegria aí na sua casa. E declare que Ele venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Ele é poderoso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és invencível, Pai. O nome que está sobre todo nome, Pai. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor tem nos livrado, Pai, de todas as circunstâncias difíceis que tem nos assolado, que tem nos enfrentado, Pai. E o Senhor está no meio de todas elas, Pai. O Senhor está nos ventos, Pai, mais fortes que vêm sobre as nossas vidas. E o Senhor ali está. O Senhor tem o poder, Pai, de acalmar toda a tempestade, todos os ventos que vêm sobre as nossas vidas.
e em Ti nós estaremos seguros, porque em Ti nós podemos confiar, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. O medo tenta me parar. Eu creio em Ti, declaro, eu creio em Ti. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para Ti. Eu descanso em Teus braços, o Teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, o Teu amor não vai falhar. Se pelo vale eu passar, e se a morte me cercar, se a minha fé estremecer e a figueira não florescer, olho para Ti. Eu descanso em Teus braços, o Teu amor não vai falhar. A minha vida eu entrego, o Teu amor não vai falhar. O Teu amor não muda, Teu amor não falha. O impossível eu não temo mais, em Tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar, Tuas promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. Estou segura. O impossível eu não temo mais, Tua presença eu encontro paz. Estou seguro, estou seguro. Nada vai nos abalar, Senhor, porque Tu estás em todas as nossas circunstâncias, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor e a nossa adoração, porque somente Tu és o único digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Nós queremos descansar seguros em Tua presença, Pai. Não queremos, Senhor, ficar ansiosos e preocupados, Pai, porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor tem planos para nós. O Senhor sabe o dia de amanhã e por isso nós estamos seguros. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto, né? E estamos então no nosso momento da palavra. E eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo. E o tema de hoje é uma pergunta: quem somos nós na quarentena?
a gente está vivendo tempos muito diferentes do que estávamos acostumados. As ordens de isolamento social, a reclusão e todas essas ordens do Ministério da Saúde, do governo, têm feito nós pensarmos a vida de uma forma diferente. Nós avaliarmos prioridades, nós verificarmos aquilo que realmente tem importância ou não em nossas vidas. Isso tem mudado a vida de governos, a vida das autoridades, das famílias e das pessoas. Diante de tudo isso, muitas pessoas revisaram as suas vidas, né? Ou seja, passaram um tempo pensando e procurando algum significado para tudo isso que está acontecendo. Nós vemos explicações e orientações de todos os lados. Vemos as pessoas reclamando, às vezes murmurando, outras desesperançosas, outras que pouco se importam com o que está acontecendo. Mas eu duvido que alguém algum dia tenha desejado uma pandemia como essa. A conclusão unânime é que isso foi algo extraordinário, que fugiu do controle de todas as pessoas. E diante disso, nessa noite, Deus pergunta para nós: quem somos nós nessa quarentena? Nesse tempo de dificuldade e adversidade, nós somos murmuradores ou nós somos aqueles que confiam e esperam no Senhor? Diante disso, alguns pontos são importantes para nós nessa noite. Nós podemos crescer e continuar caminhando com Cristo. Amém? Por que Deus permite os tempos difíceis? Como é que nós devemos nos comportar diante desses tempos difíceis? E no fim, quando tudo isso passar, como vai ser? Amém? Queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18. Amém? Êxodo 13, 17 e 18. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu venho te pedir nesse momento, Senhor, que a tua palavra se faça presente em cada lar, que a tua presença possa tocar os corações, que cada coração, o meu, da minha família, o de cada lar que está assistindo, Senhor, possa estar aberto para receber a tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome o total controle, que as palavras sejam ditas conforme a tua vontade e que os frutos desejados para essa palavra possam frutificar para a tua honra e para a tua glória, Senhor. O Senhor encontre em nós corações dispostos a aprender. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeira pergunta, que a gente fez lá no começo era: por que Deus permite tempos difíceis? E a resposta fica claramente escrita nesse texto, A resposta para esse porquê é a seguinte: Deus permite os tempos difíceis para que nós não nos arrependamos e voltamos para trás. Parece estranho, mas é verdade. A Bíblia é repleta de exemplos em que o povo de Israel estava bem, em paz, sem guerra, e então abandonava Deus. Não estou dizendo que Deus é um Deus sádico, um Deus que pune, um Deus que gosta do sofrimento humano. Mas quando as situações ruins acontecem conosco, Ele é misericordioso. E na sua misericórdia Ele nos ensina coisas. E na sua misericórdia Ele nos faz caminhar para frente, em vez de retroceder. Momentos em que às vezes nós estaríamos bem, nós esquecemos de Deus. Nós deixamos de depender de Deus. A geografia do Egito daquela época permitiria que o povo de Israel, ali, o povo de Deus, passasse para a terra prometida em apenas 7 dias. Mas Deus os levou pelo deserto e ficaram lá 40 anos até entrarem na terra prometida. Uma diferença muito grande de tempo. Mas por quê? O caminho pela terra não deserta. Ou seja, margeando o Egito e os outros povos que ali estavam, além das guerras, passaria muito perto do povo egípcio. E esse povo que escravizava o povo hebreu certamente iria influenciar a cultura do povo hebreu. Iriam fazer com que o povo hebreu adorasse a outros deuses. Iriam fazer com que o povo hebreu esquecesse Deus. Diante disso, Deus fala para Moisés: vá pelo Mar Vermelho. Então ele faz o milagre da abertura do Mar Vermelho.
O povo hebreu passa ali, então começa a caminhada no deserto para chegar à terra prometida. Dessa forma, Deus guiou o povo pelo deserto. Mas por quê? Para crescimento e amadurecimento daquele povo. Se o povo de Israel não caminhasse pelo deserto, ele não seria instruído pelas leis de Deus, mas pelas leis do Egito. No deserto, o povo foi alimentado e sustentado por Deus. A Bíblia relata que nenhuma roupa se rasgou, e relata também que nenhum sapato estragou. Deus proveu todas as coisas para que ele tivesse a oportunidade de vê-lo face a face. Então Deus leva aquele povo que era escravo para o deserto, para uma terra prometida. E no deserto Deus sustenta eles integralmente, dando o maná que vem do céu, conservando as roupas, os sapatos, tudo. Tudo vinha de Deus. Deus sustentava aquele povo 100%, não deixava faltar nada. Ocorre que o povo demorou para aceitar esse caminho, para entender a dependência de Deus. Eles não entendiam e não buscavam entender os motivos do deserto e o que precisava ser mudado em seus corações. Então eles simplesmente reclamavam do deserto. Eles murmuravam, se sentiam abatidos e desistiam. E reclamavam com Moisés: Moisés, por que estamos no deserto? Moisés, era melhor ficarmos no Egito. E murmuravam contra Deus. Eles não confiavam inteiramente em Deus e que Deus os sustentaria no deserto. Trazendo para os dias atuais, nós podemos nos perguntar como nós estamos nos portando diante da quarentena, que seria esse nosso deserto novo. Deus nos tirou do mundo e nos trancou em casa. Repare que todos estão trancados dentro de casa. A não ser aquelas pessoas que precisam realmente sair ou trabalham na linha de frente. A maioria está trancada em casa. Deus nos afastou da cultura do mundo e nos colocou em casa. Naquela cultura que muitas vezes nós reclamávamos, que era uma cultura que nos bombardeava com coisas ruins, com coisas que não agradavam a Deus. Então Deus nos colocou em casa. Não dizendo que esse vírus foi a obra de Deus para converter o mundo, mas dizendo que mesmo em meio a essa calamidade, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus se revelam de tal maneira que ele permitiu que nós ficássemos dentro de casa. Por quê? Para que nós pudéssemos crescer e aprender em Deus nesse período. Devemos nos perguntar se estamos usando esse tempo para o crescimento em Deus ou simplesmente para murmurar, para ficar estagnados, para abandonar tudo. O povo de Israel, lá no versículo 18, vai falar que estava pronto para a guerra. Eles saíram do Egito pronto para a guerra. Deus queria ensinar para esse povo os verdadeiros preceitos para caminhar com Cristo, com Deus. Então o povo estava pronto para a guerra. Deus vai falar: vocês não vão para a guerra, vocês vão pelo deserto. Isso foi um choque, para aquela cultura, para aquele povo. Mas foi isso que começou a ensiná-los sobre a vida deles com Deus. Será que nós estamos com os nossos corações dispostos a isso? A abandonar aquilo que nós pensávamos ser o certo, para que Deus possa colocar em nós a verdade dele? Um primeiro passo para isso, e um passo primordial, é entender que Deus nos sustentará no deserto que ele nos levou. Vou repetir: Deus sempre vai nos sustentar para aquele deserto que ele nos levou. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 8, nós vemos isso. 1 Reis, capítulo 19, versos 3 a 8. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. O texto é muito claro, queridos. O profeta Elias ele sentiu medo e orou pedindo pela morte.
Ele desistiu. Ele estava esgotado. Ninguém vai para o deserto para encontrar vida. Então ele foi no deserto, ele foi até lá para morrer. E ele pede para Deus, Deus, acabou para mim, eu não quero mais. Eu desisto. Mas Deus, naquele deserto, Deus o sustentou. Ele foi ao deserto para morrer e saiu de lá com vida e com novos alvos para a ação de Deus. Ou seja, aquele profeta, ele se dirigiu ao deserto para desistir de tudo. Mas Deus lhe renovou a fé e a esperança naquele mesmo deserto. O profeta estava pensando em algo, pronto para algo. Mas Deus no deserto ensinou ele outra coisa. Depois dali, ele tem uma série de missões dada a ele por Deus, inclusive consagração de Eliseu como servo do profeta. Então o ministério dele começa a se desenrolar ali. Então foi naquele deserto em que Deus ensinou para ele algo importante. De que ele, o profeta, era sustentado inteiramente por Deus. É muito fácil nós vermos tudo isso e pensarmos na quarentena, no vírus que estamos enfrentando nesse tempo. Mas em quantos outros momentos já nos sentimos desesperançosos, largados, querendo abandonar tudo? Deus tem esperança para te dar. Ele é a esperança. Por isso que Ele nos sustenta. Deus tem novos planos e projetos para você, porque Ele é o caminho. Podemos achar que é o fim, mas Deus usa os fins para fazer novos começos. Ele transformou a vida do profeta no deserto, em que o profeta foi para largar tudo. Ali ele explicou para o profeta Elias que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele não tinha nada para comer e quando ele acorda, um anjo preparou o pão. Ele volta a dormir de novo e quando ele acorda, de novo, pão que o anjo lhe tinha preparado. E a Bíblia fala que ele foi renovado, que as suas forças foram renovadas. E Deus o sustentava. Era isso que Deus queria mostrar para ele. Que ele era sustentado por Deus, que ele devia confiar em Deus. E que era isso que deveria motivar o continuar da caminhada de Elias. E não os milagres que ele havia feito. Eu não sei qual que é o seu deserto de hoje. Pode ser doença, pode ser falta de dinheiro, a falta de alimento, as dificuldades emocionais, os relacionamentos. Uma infinidade de coisas podem ser aquilo que está te causando desconforto, que está te desanimando, que está te tirando a esperança, que talvez esteja fazendo você largar tudo. Mas se você buscar o crescimento em Deus nesse tempo, Deus irá te ensinar algo que o fará atravessar esse deserto, a fim de chegar nos pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque Ele é o nosso pastor. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Se nós estivermos dispostos a aprender dele, certamente ele irá nos ensinar. Eu repito, as situações ruins não são causadas diretamente por Deus, elas são consequências de inúmeros pecados, principalmente do primeiro pecado do homem. Mas mesmo diante de tamanha maldade, de tamanha dificuldade, Deus é misericordioso. E Ele permite que nós aprendamos algo nesses tempos, no meio das dificuldades. O que Deus pode te ensinar nessa dificuldade que você está vivendo, meu irmão e minha irmã? O que será que Deus pode ensinar para nós nesse tempo de coronavírus? Nós temos que buscar humildemente diante dele. Nós não podemos ser rebeldes, murmuradores, a ponto de acharmos que nada está bom. Mas nós temos que procurar em Deus o entendimento daquilo que Ele quer nos mostrar nesse período. Como nós devemos nos comportar nesse período, então? Confiando em Deus como nunca antes. Pois sairemos do deserto transformados, renovados para seguirmos caminhando com Ele. Por isso que serve o deserto. Por isso que os momentos difíceis nos fazem crescer. Para nós continuarmos caminhando. Quando Deus nos ensina algo no deserto, nas nossas dificuldades, nos nossos tempos de crise, dificilmente nós vamos esquecer. Porque foi aquilo que nos deu esperança. Foi aquilo que nos fez continuar caminhando com Deus. E, por fim, como nós terminamos essa travessia? Está lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Vou ler novamente o versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Nós já entendemos nessa noite por que Deus permite os tempos difíceis. Ele permite os tempos difíceis em nossas vidas, para que nós possamos abaixar nossa bola, entender que nós somos fracos, que nós somos falhos, e que entendermos que todo o nosso sustento, que toda a nossa força, que toda a nossa alegria, que tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. O povo naquele deserto, quando saiu do Egito, o povo de Deus quando saiu do Egito, eles entenderam naquele deserto que somente Deus poderia livrá-los da mão de qualquer coisa. Deus estava com eles, mesmo quando eles murmuravam. E eles murmuravam muitas vezes. Nós vamos ler o Velho Testamento, nós vamos ver o povo reclamando falta de pão, falta de água, falta de comida, reclamando às vezes do calor. E Deus continuamente sustentando aquele povo, com maná, fazendo brotar água de onde não existia, sustentando todas as necessidades daquele povo. Para então, depois do deserto, eles chegarem à terra prometida. O profeta Elias tinha feito os seus milagres e fugiu para o deserto, esgotado, com medo de ser morto pelos reis daquela época. E ele então pede para Deus: Deus, eu não quero mais viver, eu cansei, eu não sou melhor do que os meus antecessores. E então ali ele se deita no deserto esperando a morte, e Deus o desperta dando vida a ele. Fala: como o pão. E ele volta a dormir e Deus fala: como o pão, porque a sua viagem é longa. Então ele se sente renovado, refortalecido por Deus ali, para poder continuar caminhando, sabendo e tendo a certeza de que todo o sustento dele viria de Deus, como Deus mostrou ali no deserto. E aí vemos o texto de Paulo agora, aos Romanos, que devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. Como terminamos então essa caminhada, essa travessia do deserto? Nós entramos no deserto sem esperança nenhuma. E se decidirmos aprender de Deus nesse tempo, nessa travessia, sairemos totalmente esperançosos, sabendo muito mais do que sabíamos antes. Por nosso mérito, pela nossa força, pelo nosso braço, não. Pelo amor, pela graça e pela soberania de Deus sobre as nossas vidas. As situações acontecem conosco para que nós possamos aprender sobre a soberania de Deus, para que possamos aprender algo de Deus no meio da dificuldade. Claro que caminhar pelo deserto não será fácil. Teremos muitas dificuldades, como estamos enfrentando dificuldades agora e como sempre enfrentamos e como sempre enfrentaremos dificuldades. Mas se nós continuarmos caminhando, querendo aprender de Deus diante das dificuldades, grandes coisas acontecem. Elias, após o deserto, foi direcionado para Eliseu, para exercer o ministério profético em Israel, com muitos e diversos milagres. O povo de Israel, após o deserto, alcançou a terra prometida. Jesus, lá nos evangelhos, depois do deserto, ele começou o ministério dele aqui na terra, curando, expulsando demônios, libertando os cativos, depois do deserto, depois que ele foi fazer o jejum de 40 dias no deserto. Por quê? Queridos, não devemos parar. Esses homens que eu citei de exemplo, e Jesus que eu citei de exemplo aqui, eles entendiam que no deserto todo o sustento teria que vir de Deus. Eles entendiam que no deserto tudo aquilo que eles precisavam teria que vir de Deus. Não teria como vir de outro lugar. É um deserto, não tem árvore, não tem água, não tem sustento que homem nenhum pode fazer. Somente Deus. Então, quando eles chegam no deserto e ali eles veem que as forças deles acabaram, a única coisa que sobra no coração desses homens é Deus. Então, eles recorrem a Deus. Jesus buscava intimidade com o Deus verdadeira naquele deserto. Então, ele vai lá. Tanto que ele, inclusive, é tentado por Satanás naquele deserto. E ali ele vence Satanás com a palavra, com a comunhão com Deus.
E depois disso Deus o sustenta. Deus o sustentava durante todo o período, mas depois disso os anjos vêm e o servem. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos ter a nossa esperança nele e esperar pela conclusão da travessia desse deserto para sermos um grande instrumento na mão de Deus. Quando nós passamos pelos desertos, nós saímos deles capacitados para ajudar outros a atravessarem esses desertos. A tribulação ela produz esperança. E esperança é o que todos procuram hoje. A nossa esperança está em Deus, o Criador dos céus e da terra. Muitas pessoas hoje procuram esperança, mas não sabem onde achar. Mas nós sabemos onde está a nossa esperança. Como o salmista diz, a nossa esperança está no Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor. Devemos terminar a nossa travessia do deserto de forma grata a Deus. Mas como nós vamos agradecer a Deus pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades? Mateus, eu perdi tudo. Eu perdi os familiares, perdi os bens. Eu não tenho o que comer, eu não sei o que fazer, eu quero desistir, eu quero largar tudo. Meu irmão, minha irmã, olhe para o lado, que certamente você encontrará o pão que Deus lhe preparou para você renovar as suas forças. Isso é bíblico. Ele é o nosso sustento e a nossa provisão. Ele é o nosso abrigo. Por isso nós podemos agradecer a Ele pelas tribulações. Não por causa do problema em si, mas porque Deus está conosco. Por isso que nós somos gratos em todas as circunstâncias. Porque Deus está conosco. Nós vemos isso lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, para nós, em Cristo Jesus. Quem somos nós no deserto, meu irmão, minha irmã? Quem somos nós na quarentena? Nós somos murmuradores? Nós somos rancorosos durante o trajeto, durante o percurso? Para essas pessoas que se enquadram nessas características negativas, o deserto será uma longa e estressante caminhada, com miragens, com ilusões e falsas esperanças de redenção. Essas pessoas tentarão encontrar a sua salvação, a sua redenção de forma própria, confiando em seu próprio braço, sem procurar a Deus, sem procurar entender em Deus aquilo que deve ser entendido e aprendido nesse tempo. Se nós formos humildes e desejarmos aprender de Deus nesse tempo de deserto, nesse tempo de quarentena, nos tempos de dificuldade em nossas vidas, certamente cresceremos com Ele, mesmo que passaremos por dificuldades. O nosso Deus, Ele é maior que o deserto, Ele é maior que os nossos problemas. Nada do que passamos a nossa caminhada pode ser medido com a infinita glória de Deus. Nada do que nós enfrentamos no deserto, nada daquilo que nós passamos de problemas na nossa vida, nos nossos tempos de crise, no nosso tempo de hoje, pode ser comparado com aquilo que Deus tem para nós na eternidade. A presença dele constante ao nosso lado, a presença dele continuamente ao nosso lado. Nós podemos adorar a Jesus na sua santidade na eternidade. Tudo que nós sofremos aqui, nada se compara à glória majestosa de Deus da eternidade. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Lindo isso que o apóstolo Paulo fala. Ele está falando, olha, embora estejamos cansados, por mais que possamos parecer desanimados, abatidos, por mais que nós possamos nos gastar dia a dia, no interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves, o que nós passamos aqui é pouco, o que nós passamos aqui é momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos que passamos aqui. Jesus Cristo levou tudo sobre ele naquela cruz. Meu querido, se está difícil, como está difícil para todos,
Se tem faltado alguma coisa, busque em Deus. Certamente Ele dará provisão. Aquele povo foi sustentado no deserto por 40 anos. Eu te digo nessa noite que não é tempo de desistir. Não hoje, não semana que vem, não esse ano, não ano que vem. Não desista. Nós não podemos desistir da caminhada com Cristo por causa de um deserto. Nós não podemos parar de avançar por causa de dificuldades em nossas vidas. Nós precisamos continuar. Nós não podemos simplesmente dar um passo para trás e achar que as coisas vão se resolver lá na frente e nós esperarmos aqui. Porque as coisas lá na frente vão se resolver pelas pessoas que caminharam com Deus nesse período. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas eu desejo caminhar com Deus todo o tempo. Tenho certeza que o pastor também deseja caminhar com Deus todo o tempo. Os irmãos que estão na igreja desejam caminhar com Deus todo o tempo, por isso que estão lá na igreja sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse tempo de dificuldade, em tempos de crise, nós não podemos andar para trás. Que nós possamos encontrar em Deus a nossa força, a nossa alegria, o nosso refúgio, para que possamos aprender dele aquilo que ele quer nos ensinar nesse tempo. Quem você quer ser nesse tempo de deserto? Quem você quer ser no tempo de quarentena? Quem você quer ser no tempo de crise? Você quer ser aquela pessoa que vai reclamar de tudo, que vai murmurar de tudo, que vai apontar as falhas de todo mundo? Ou você vai ser aquela pessoa humilde que vai entender aquilo que Deus quer lhe mostrar nesse tempo, para que você possa sair do deserto muito mais forte do que você entrou? Lembre-se, o profeta Elias entrou no deserto querendo morrer, e ele saiu daquele deserto com novas vidas nas mãos. Amém, meus irmãos? Em tudo, nós daremos graças a Deus. Em tudo. Nós precisamos entender a nossa caminhada. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer nos mostrar nos tempos difíceis e declararmos a nossa dependência de Deus. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Porque Deus está conosco, Ele está nos sustentando. Existe muito mais para nós vivermos em Deus. Você sente a necessidade de aprender de Deus nesse tempo? Nós sentimos essa necessidade. Se eu e você sentimos essa necessidade, eu te convido para orarmos nesse momento por isso. Para que Deus possa nos mostrar verdadeiramente aquilo que Ele precisa nos ensinar nesse tempo difícil. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de palavra. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela tua soberania, pela tua majestade sobre as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pelas circunstâncias que estamos enfrentando, não por causa dos problemas, não por causa dos sofrimentos humanos, não por causa das perdas, das mortes, da falta de alimento. Mas, Deus, eu te agradeço pela tua presença que está conosco continuamente. Eu te agradeço pelo teu sustento, pela tua provisão que nos ampara todo dia. Eu te agradeço pelo teu perdão e pela tua graça, Senhor. E, papai, eu te peço pelas famílias que têm faltado provisão, pelas famílias que têm sentido falta de dinheiro, de alimento, que o Senhor esteja sustentando. Que essas famílias possam entender em Ti aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós nesse tempo, Senhor. Às vezes é o maior tempo em família, às vezes é o maior tempo dedicado às coisas do alto, às coisas do reino. Deus, ensina o nosso coração aquilo que o Senhor precisa nos mostrar nesse tempo de crise. E, Pai, eu te peço, continue nos sustentando nesse tempo de deserto, para que possamos, ao sair dele, alcançar muitas outras vidas, Senhor. Para que ao sair desse tempo de deserto possamos, Senhor, sermos instrumentos usados por Ti para ajudar outras pessoas que ao enfrentarem tempos de crise poderão atravessá-los com o Teu sustento e com a Tua provisão, Senhor. Eu te peço, com perdão dos nossos pecados, que o Senhor continue nos ajudando, nos auxiliando, nos sustentando, dando toda a provisão necessária, derramando da Tua graça sobre nós em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus por esse momento de palavra, glória a Deus pelo momento de louvor, momento de abertura, oração inicial. Que coisa linda, né? Ver o povo de Deus usando os seus dons para a glória de Deus. Eu queria agradecer muito a Deus pela vida de cada pessoa da nossa igreja, em especial nesse dia, né? Nessa semana o Daniel fez aniversário. Alguns dias atrás a Emanuele fez aniversário também, né? E eu quero orar por vocês. Como também o Gui, filho da Jo, que também fez aniversário essa semana. Nós queremos
orar pela sua vida, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer isso todos juntos? Deus Pai, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, colocar cada aniversariante, Pai, aqueles que eu falei o nome, e aqueles, meu Deus, que eu não citei nesse culto, mas o Senhor sabe, ó Deus, que fizeram aniversário durante esses dias. Pai, que a Tua palavra, que a Tua presença, que a Tua unção esteja sendo, Deus, dia a dia estabelecida em suas vidas. E que eles possam, ó Deus, confiar no Senhor, porque o Senhor, ó Pai, está à frente das suas vidas, está à frente, ó Pai, de tudo que eles estão fazendo, e pela glória de Deus, o Senhor há de guardar cada vida, no nome de Jesus Cristo. Pai, presenteie eles. Por favor, ó Deus, presenteie, ó Deus, os seus filhos e glorifique o teu nome através das vidas deles. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria dar um aviso antes de passar para o momento de dízimo e oferta. E esse momento, nessa noite, eu gostaria que fosse um momento muito especial, que eu quero trazer algo que Deus falou no meu coração para essa palavra, mas eu queria te convidar a estar conosco nas quintas-feiras, na nossa sala de oração. Tem sido tão bom, um momento tão agradável entre irmãos, um momento em que nós estamos apresentando as vidas, nós temos recebido os pedidos de oração, temos clamado e Deus tem respondido. Então não fica fora desse momento tão especial da igreja, né? Esse tempo que nós estamos em isolamento social e Deus tem nos dado ferramentas novas para trabalhar, ferramentas novas para glorificar o teu nome. Então venha com a gente. É muito simples. Nós enviamos o link no grupo da igreja. É só você clicar ali, baixar o aplicativo e estar conosco. Em nome de Jesus, está sendo uma bênção. Eu conto com você nessa quinta. Quinta-feira eu oro e espero pessoas novas para estar juntos conosco para esse momento tão agradável de oração entre irmãos. Amém? E nós estamos vendo os testemunhos, né? Foi algo natural, as pessoas começaram em gratidão, falaram muito obrigado pela oração da sala de oração, que vocês têm clamado ao Senhor, muito obrigado que vocês têm pedido ao Senhor por nós, e isso tem mudado e transformado a realidade de muitas casas, muitas famílias. Então vem conosco, vamos transformar a realidade, né, através da vida de oração, em nome de Jesus. Eu queria, nesse momento, passar para o momento de dízimo e oferta, para finalizar esse culto. Estará sendo colocado, né, nesse vídeo a conta para o depósito. Você pode enviar o depósito, se você quiser enviar o comprovante, isso é muito bom para o Mateus, para que a gente organize, né, como o recurso vai para a conta da Igreja Central, para que eles saibam que esse recurso é destinado à Igreja de Serra Azul. E por isso, irmãos, eu queria ler uma palavra muito especial para a sua vida nesse momento, que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo, que diz assim: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, a fidelidade a Deus, quando nós confiamos em Deus e quando nós dedicamos o nosso dízimo ao Senhor, as janelas do céu são abertas em nosso favor, é a promessa de Deus. O inimigo é repreendido, é a promessa de Deus. E aqui é algo que destacou aos meus olhos durante esses dias, e algo que falou muito ao meu coração. E vós sereis uma terra deleitosa. E na verdade aqui está falando, ó, e todas as nações vos chamarão. Aleluia! Olha só o que Deus está falando conosco. Se nós formos fiel ao Senhor,
todas as nações nos chamarão de terra deleitosa. Sabe o que significa isso? As bênçãos de Deus, a alegria de estar no seu dia a dia será evidente. Onde todos que estão à sua volta vão falar, olha como que essa pessoa é feliz. Como que esse casamento é maravilhoso. Como que o trabalho dessa pessoa sempre ela está contente, ela tem uma satisfação, ela tem um contentamento. Sabe por quê, queridos? Por causa da fidelidade. É promessa de Deus. Então você que vai dedicar o seu dízimo ao Senhor, deposite na conta que apareceu, né? Vai aparecer novamente agora. E você que deseja entregar uma oferta ao Senhor, entregue, querido, uma oferta ao Senhor, deposite e em nome de Jesus que você receba as bênçãos de Deus, mas saiba que a fidelidade a Deus muda história, transforma realidades e com certeza há de abençoar a sua vida de uma forma tal que todos te chamarão de terra deleitosa, alguém feliz. Talvez muitos estão tristes e preocupados nesse momento. Talvez muitos estão pensando como resolver os seus problemas. Eu quero te dar uma direção. Confie os seus recursos ao Senhor. E você pode ter a certeza que Ele cuidará de ti. Amém? Vamos orar por isso. Eu quero consagrar já os dízimos, as ofertas. Deus Pai, nós consagramos a Deus todo dízimo e toda oferta, Pai, que será depositado, Pai, na conta, Pai, da tua igreja. Pai, que seja, Deus, em nome de Jesus, bem administrado, que, Pai, esses recursos possam chegar, ó Pai, a lugares que são altamente necessários. E que, em nome de Jesus, ó Pai, a tua promessa, Deus, aquilo que o Senhor, Deus, promete através da tua palavra, possa ser derramada sobre cada vida que está desejoso em obedecer ao Senhor, através do ato, Pai, de consagrar o seu dízimo a Ti. Pai, nós consagramos através da autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos, nesse momento, impetrar a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, para sempre. Amém. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe e até mais.